Bom, vamos dar continuidade aqui ao bonequinho de neve. Temos a companhia da Marie aqui, vocês devem estar vendo a cabecinha dela. Deitou aqui de vez. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Esperei secar, reforcei o branco na luz aqui e aqui, reforcei o vermelho fluorescente aqui, coloquei a sobrancelha e os cílios. Isso é bem fácil de fazer. E agora nós vamos fazer o preenchimento aqui do corpinho dele. Eu vou vir com um clareador diluído com um pouquinho de água. Lembrem-se assim que a consistência, olha, é para diluir um pouco, ele não fica pingando, porque senão a hora que nós colocarmos aqui, ele espalha, ele começa a espalhar no tecido e aí não fica bom. Então, olha, eu vou passar o clareador aqui toda nessa parte que eu vou preencher com branco, só para facilitar a tinta correr. Aí a gente molha, mãozinha. Tomem cuidado para não passar para fora do desenho, porque senão na hora que a gente coloca a tinta, corre o risco da tinta expandir para o clareador e sair para fora da onde a gente quer. Então, olha, vamos preencher tudo aqui com clareador. E aí eu vou vir com branco e com cinza lunar. E vamos fazer a mesma coisa de luz e sombra que eu fiz lá em cima no rostinho dele. Aqui. Vou pegar agora o branco, um pincel maior. O espaço aqui é grande, vou começar o preenchimento. Essa parte não tem segredo, eu ia até preencher e já trazer preenchido para vocês, mas como tem que ir colocando a sombra enquanto a tinta tá molhada, eu preferi vir e fazer com vocês, mas vocês podem dar uma aceleradinha no vídeo aí, enquanto eu preencho aqui, para não ficar chato, né? Algumas coisas na aula são meio chatas. Quando a aula é presencial, a gente tá conversando, tá batendo papo, e aí o tempo passa. É bem rápido, mas gravando assim, pegar um pincelzinho menor, só para dar uma acertada aqui nessa beiradinha aqui, ó. Aí eu só encosto e vou girando o pincel para fazer a beiradinha que eu quero. Nessas partes assim, eu gosto de um pincel menor, porque aí a gente consegue delimitar mais. Esse pincel aqui é o da Tigre, a série 815, número 6. Esse outro aqui é o 815, número 12, tá? Então, ó, vou deixar aqui ainda vai ficar úmido por um tempo. Vou preencher aqui. Pessoal, não se esqueçam que tem o grupo lá no Telegram. No grupo do Telegram eu deixo os materiais de apoio, que são os riscos, a lista de cores, mas o que às vezes eu deixo algum material para treino, treino de movimentos. Então entrem lá no grupo, né, que eu vou colocando material lá para vocês, fica mais fácil. É um lugar que fica tudo concentrado. O Telegram tem a vantagem que não fica acumulado na memória do celular. Então, os arquivos não ocupam espaço no nosso celular. Para esse tipo de coisa é melhor o Telegram do que o WhatsApp, eu acho. Então, entrem no grupo lá. O link
vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só vocês clicarem que vocês têm acesso lá ao grupo. Olha, então vamos preenchendo com cuidado. Aqui eu não cobri o presente, né, com a fita crepe como eu faço, como eu fiz com os botões. Eu não achei que fosse necessário porque ele é maior, então a gente consegue desviar bem. Vou tirar esse gruminho aqui. Quando é alguma coisa menorzinha, como os botõezinhos, o narizinho, é que eu prefiro cobrir. Aqui nem tanto, poderia também, ia facilitar, mas não achei necessário dessa vez. Olha, a tinta de um lado só do pincel, para fazer o contorno bem certinho. Vamos lá, vamos preencher. Eu posso passar por cima dos botões aqui, porque eles estão com a fita crepe. Aqui eu vou... Essa bolinha aqui é a mão do bonequinho de neve pequenininho, né? Do filhinho. Mas eu vou respeitar para que a gente não perca aqui o risco, para vocês poderem ver bem e já fazer a sombra. Mas aqui também vai ser preenchido de branco. É mais para que vocês não fiquem muito perdidos aí. O laço também, vamos respeitar aqui. Esse risco eu peguei no Pinterest, mas eu fiz uma alteração nele, então eu vou colocar para vocês lá no Telegram com a alteração já que eu fiz. Que aqui, no caso, na mãozinha dele, tinham outros objetos e eu resolvi colocar o presentezinho. Eu acho que ia ficar mais bonitinho. E tem mais a ver com o Natal, né? Ele tinha um lápis e um livro. Eu achei que não tinha muito a ver. Então eu tirei e coloquei o presente. Olha, aqui a gente vai fazendo um movimento circular, que é para a tinta entrar bem no tecido. Se vocês não quiserem preencher tudo para não ir perdendo as marcações, vão preenchendo aos pouquinhos. Porque tem gente que depois tem dificuldade em vir fazendo as marcações da sombra. No caso aqui, olha, nós vamos começar com a cinza lunar. Aqui é o bracinho dele, olha. Então, embaixo aqui, eu vou colocar a sombra para demarcar o braço. Aqui é como se ele fosse dividido em dois, né? Então, eu vou colocar uma sombra aqui, ó. Para fazer a barriguinha dele. Aqui é o pezinho. Então, também a gente vem com uma sombra. E aí, olha, eu vou puxando já para cima. E nessa hora aqui, que a gente vem com a sombra, é importante que a gente faça o movimento do desenho. Então, olha, aqui eu não vou puxar reto de qualquer jeito, eu vou fazendo arredondado, ó, para que essa sombra dê o movimento aqui.
Então aqui, olha, no presente também a gente coloca um pouquinho de sombra. Aqui também é o outro pezinho dele, ó. E o que vai definir... Deixa eu ver essa barriga aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui ao contrário, ó. Eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. Pra ele ficar gordinho aqui. Então, assim, na hora que a gente vai preenchendo, a gente vai vendo também o que fica melhor. Deixa eu limpar aqui o pincel. Olha, vou esfumando, mas puxando para baixo. Vou tirar esse pedacinho aqui. Para fazer a marquinha. Aí vocês podem definir, tá? Se querem ele barrigudinho aqui assim, olha, passa o branco. O que eu vou fazer aqui, ó. A barriguinha dele. Aqui, na mãozinha, eu vou colocar sombra aqui. Um pouquinho aqui nessa lateral. Vou pegar um pouquinho mais do branco, que o branco tá falho aqui, ó. O que você tá ronronando? A Marie tá aqui não ronronando tanto. Não morde. Ela é bruta pra carinho e ela fica me mordendo. Ó, vamos colocar o cinza aqui um pouquinho na volta toda, que aí fica bonitinho. Depois que isso secar, a gente consegue intensificar melhor essas sombras, tá? Então aqui é só uma primeira marcação, mas a gente vai voltando depois, olha, acrescentando e lembrando sempre de não deixar marcas. Olha, aqui também, nossa, tem uma formiga enorme aqui, com um ferrão enorme, vai passar por cima do trabalho. Ai, aqui é cheio de animaizinhos. E é isso, né, gente? Quando a gente tá gravando assim, tudo pode acontecer. A gata pode pular, a formiga pode aparecer. E, ó, eu vou lavar o pincel. E vou esfumar aqui, ó. Vou passar com ele limpo nessa parte aonde eu coloquei as sombras, porque aí ele tira as marcas. Aqui, na parte do cachecol, a gente também precisa escurecer esse aqui. Você tá gostando da pintura, Marie? E agora é hora da gente vir esfumando, mas fazendo o movimento aqui do bracinho dele.
Aqui também, porque tudo aqui vai estar por baixo do cachecol. Então, a gente precisa fazer esse sombreamento aqui. Vou pegar um pouquinho do branco, só para dar uma acertadinha aqui em alguns pontos, que o tecido tá sugando a tinta e tá aparecendo o risco. Então, eu vou ter que, olha, vir novamente e depositar a tinta. Deixa eu pegar um outro branco aqui. Esse branco meu, ele tá um pouco diluído com um álcool. Então, eu vou pegar um que esteja puro, porque aí ele fica mais grosso e cobre mais. Só acertando. Aqui tem um gruminho. Não adianta nem muito eu pintar minhas unhas, porque elas vivem manchadas de tinta. Olha, aqui também, só tô retocando aqui o contorno do presentinho. Vou vir com cinza. Olha, vou escurecer aqui também. Sempre que tiver um objeto em cima, a gente sempre escurece um pouquinho próximo a esse objeto. Então, tudo que vocês forem fazer, que tiver um objeto, o que tiver por baixo, vai ter um pouquinho da sombra. Aqui eu vou fazer uma sombra, só para fazer como se fosse um dedinho aqui. E a gente vai voltar, como eu disse, depois que secar, e vamos acentuar isso aqui. Por enquanto, é isso. Aqui também vai entrar sombra, olha, porque aqui já é a mãozinha do menininho de neve, né? Então, a gente vai fazer a sombra aqui. Por isso que eu não quis passar o branco aqui, porque senão ia dificultar vocês a visualizarem o trabalho. Então, quem tá começando, tiver dificuldade, o que vocês fazem? Façam primeiro aqui, depois façam primeiro a parte da barriga, façam a marcação, façam a parte da mãozinha, aí faz a marcação com cinza, para vocês não se perderem. Vou arrumar o contorno aqui. Tirar o excesso aqui. O contorninho do pé também, ó. E aí a gente vai ajeitando. Aquela tinta que eu falei que tá diluída com álcool, o que acontece? Ela é uma tinta que estava guardada num desses vidros, esses vidros maiores, há muito tempo. E aí, a hora que eu fui pegar para encher o meu vidrinho do branco, ela estava muito dura. Então, eu coloquei um pouquinho de álcool para ela ficar mais líquida. Então, ela fica líquida, mas o que acontece? Ela fica mais rala. Ela perde um pouco da cor. Então, por isso que às vezes a hora que eu vou preenchendo aqui,
vai indo, fica aparecendo a trama no tecido. Olha, aqui eu depositei e eu vou esfumar, mas eu vou esfumar, olha, nessa posição aqui, ó, com esse movimento aqui, ó, arredondado, tá? Que aí vai sempre ficando a impressão de redondo. Agora eu vou deixar isso aqui secar, tá? E vou fazer com vocês aqui o cachecol. Depois que aqui secar, eu vou retocar essas sombras. O cachecol eu vou fazer vermelho para combinar com a tira do chapéu, tá? Então, eu vou pegar o vermelho vivo. As cores que eu vou usar, o vermelho vivo, o vinho e o vermelho fluorescente. Então, deixa eu lavar aqui, tirar o branco bem do pincel aqui que eu tava usando. E vamos preencher. Aqui também, vocês percebam, olha, que ele tem várias divisões, tá? Que são as dobras do cachecol. Então, para facilitar, quem tá começando agora, em vez de começar com o vermelho, vamos começar passando o vinho, olha, nessas marcas aqui. Só que a gente precisa depositar o vinho e vir logo com o vermelho, porque senão a gente não consegue misturar. Depois vai ficar essa marca do vinho aqui que a gente não vai conseguir tirar. Então, isso é só para facilitar, para quem está começando, não se perder. Porque normalmente eu colocaria o vermelho e viria com o vinho por cima. Tá? Mas hoje eu vou fazer diferente aqui. E olha, eu venho com vermelho, vou esfumando bem aqui. Deixa eu pegar um outro pincel um pouquinho menor. Para poder fazer essa beiradinha aqui, ó. E aqui, ó, nessa hora, com bastante cuidado, né, pra gente não estragar lá, olha, tinta de um lado só do pincel. Eu vou fazer a beiradinha, deixa eu tirar um pelinho aqui. Aqui também vai entrar o vinho, porque tá por baixo dessa aqui. Então, ó, vou colocar um pouquinho do vinho. Nessa parte aqui do queixinho dele também eu vou colocar um pouquinho do vinho, que é para parecer que o cachecol está por baixo do queixinho dele. E olha, eu deposito a tinta e esfumo. Agora eu venho com vermelho. Para fazer essa outra marcação aqui, tinta de um lado só, eu escorrego o meu pincel. Aqui é só firmeza na mão, porque a gente vai só escorregando o pincel, ó. Aqui eu vou fazer uma outra dobra, ó. Então percebam, eu colocar o vinho antes ou o vinho depois
vai fazer o mesmo efeito, basicamente. Então, agora aqui eu posso vir, ó, com o vinho intensificando aqui, ó. Então, quem tá começando, não vai ficar com a dificuldade lá de marcar, coloca ele antes. Não tem problema nenhum nesse caso aqui. Aqui também eu vou dar uma escurecida com o vinho e vou fazer os movimentos também, olha, arredondados. Eu limpei o meu pincel, só colocar um pouquinho do vermelho aqui, que tá aparecendo a trama. Aqui, nessa beirada onde eu depositei o vermelho, eu também vou escurecer com um pouquinho do vinho, porque ela tá por baixo aqui, como se fosse uma sombra. Aqui eu vou escurecer um pouquinho mais. E aqui também. E ó, olha o movimento do pincel. O movimento é acompanhando o risco. Nada de movimento reto aqui. Aqui, olha, tem uma dobrinha. Deixa eu pegar um pincel menor. Esse tá muito grande para esse cantinho aqui. Tem uma dobrinha, então aqui a gente vai colocar um pouquinho do vinho também, ó. Antes de colocar o vermelho para não se perder. Ó, agora eu venho com o vermelho. Esse pincel aqui é o 815 0. Ele é bem pequenininho. Só para fazer esses cantinhos assim. Eu tinha deixado o pincel na água, tô só lavando ali, tirando para poder acabar o preenchimento aqui, ó. Que aqui eu posso fazer já com um pincel maior. Então, a gente vem preenchendo com vermelho. A direção aqui, como o cachecol tá assim, a gente também vai fazer esse movimento. Esse boneco de neve é um trabalho até relativamente rápido de fazer, porque ele não tem tantos detalhes assim. Vocês veem que a maior parte aqui de detalhe é no rostinho dele e vai ser nos presentes, no restante. Mas o bonequinho, ele é muito rápido de fazer. Não tem muito trabalho difícil aqui, né? O projeto todo acaba sendo demorado por conta dos outros detalhes. Olha, eu vou pegar aquele pincel pequenininho novamente. E ó, vou definir aqui, ó, melhor. Arredondadinho aqui. Tô com o vinho novamente, tá? E aqui também. Aqui ele tá por baixo do rostinho dele, então a gente escurece aqui também, ó. E olha, percebam como que vai ficando já uma sombra que a gente coloca, como que muda a carinha do desenho, né? Já não fica mais aquilo chapado demais. Aqui nesse cantinho também eu vou aproveitar o pincel pequenininho e
com o vinho, vou dar uma acertada aqui, ó. Vou depositar um pouquinho mais do vinho. E toda essa beiradinha dele, a gente pode vir fazendo um contorno, mas não é bem um contorno, olha, é um contorno esfumaçado. Com esse vinho a gente vai escurecer ele todo aqui, ó. Porque aí a gente consegue dar uma levantada nessa outra parte. Olha, então nele todo, mas não é para fazer um contorno com pincel filete, por exemplo, tá? É para colocar a tinta, olha, fazer o contorno e aí a gente pode dar uma esfumada nela. Ó. Porque a gente consegue levantar essa parte aqui. Aqui nesse cantinho, um pincelzinho menor. Aqui é bom vir até com filete, tá? Pra fazer essas beiradinhas. E agora eu vou vir com a luz. A luz é com vermelho fluorescente. Eu não uso o branco quando eu trabalho com o vermelho, porque senão fica rosa. Já falei aqui, né? Mas vamos repetir para estar sempre lembrando. Então, vermelho fluorescente, olha, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar ele aqui. Aqui, ó. E olha como muda. E nessa hora eu vou fazendo um movimento, olha, arredondado. Depois que seca, eu falei, a gente consegue iluminar melhor com esse vermelho fluorescente. Então, eu dei essa primeira demão aqui. Vamos esperar secar. E aí, a gente vai voltar para dar mais uma demão com esse vermelho fluorescente. Aqui tem a parte dos botõezinhos, olha, que eu tinha coberto com a fita crepe. Então, eu vou retirar, eu vou esperar esse branco secar um pouquinho, esse vermelho secar um pouquinho. Vou fazer alguns botões e vou trazer para vocês já uma parte pronta, com alguns botões prontos, para ensinar para vocês como que faz. Isso tudo é para agilizar a aula, para não ficar tão comprido aqui para vocês. Aqui, olha, borrou um pouquinho com o vermelho. Eu vou tirar de uma vez, senão depois fica difícil. Ok? Então, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Eu vou voltar com isso já preenchido. Eu vou deixar esse maior aqui, que é mais fácil de vocês visualizarem. E devo voltar com o bonequinho de neve também já preenchidinho. E somente devo fazer a cor do chapeuzinho dele diferente. Eu volto para fazer com vocês, tá bom? Mas os detalhes que eu puder adiantar aqui, eu vou adiantar. Um beijo e até daqui a pouquinho. Bem, conforme eu disse para vocês,
Eu adiantei o trabalho aqui, né? Mas eu vou explicar para vocês rapidinho o que eu fiz, para vocês não ficarem perdidas. Então, vamos lá. Olha, eu fiz os botões, deixei um para fazer com vocês, tá? Fiz o presente, deixei um para fazer com vocês aqui. Eu só vou modificar a cor. Fiz o bonequinho de neve, né? O filhinho aqui todo. O chapéuzinho eu fiz com amarelo, com caramelo, um pouquinho de marrom aqui. E essas florzinhas eu usei um stencil. O olhinho dele, o olhinho usei o branco, o azul cerúleo e um pouquinho do azul marinho. O narizinho foi igual esse aqui. Esse docinho aqui, né, que é uma bengalinha, é um doce. Eu usei o branco, o vermelho, pintei todo com vermelho, depois fiz uma sombra com o vinho e fiz um contorninho também com o vinho, tá? Aqui eu usei o que eu já expliquei para vocês, tem um vídeo meu aqui no canal explicando como que faz isso aqui. Tá? Que eu gosto mais do que essas prontas, porque elas têm a pontinha muito grossa. Então, às vezes, a gente não consegue um detalhe tão fininho. Então, quem não viu ainda esse vídeo, vai lá e vê que eu explico direitinho como a gente fazer isso aqui. É bem simples. Então, eu fiz aqui um verde e com o branquinho, tá? Eu tenho dois aqui, ó, um verde e um branco. Agora, eu vou fazer... Fiz aqui umas arvorezinhas, ainda vou fazer uns detalhes aqui no fundo também com stencil. Vou fazer com vocês primeiro o botão, tá? Da camisa dele, camisa que não tem camisa, né? É só o boneco. Eu preencho primeiro com o preto. Deixa eu só pegar um pincel menor, porque esse pincel aqui tá grande. Olha, primeiro eu vou colocar o preto. E esses botões aqui, como é um bonequinho de neve, eles pegam coisas que eles têm em casa, né, pra fazer o bonequinho. Então, não precisam ser todos do mesmo tamanho, não. Quer que tá um de cada tamanho. Eu coloco o preto. Depois eu venho, limpo meu pincel. E vou clarear o centro dele com o branco. E vou tentar fazer isso aqui bem redondinho, tá? A gente tenta fazer bem redondinho pra ficar como se fosse um fundinho aqui, um detalhezinho abauladinho no botão. Vou repetir isso algumas vezes, porque como a gente tá clareando o preto, a gente precisa colocar várias vezes. Olha, eu tô dando só umas batidinhas aqui, só para espalhar o preto. Agora eu venho com o pincel filete, pincel fininho. Vou fazer os furinhos da linha, né? Onde a gente passa a linha. Aí tentem também fazer do mesmo tamanhozinho. E bem retinho. E agora eu vou, com o preto, eu vou contornar novamente aqui, ó. Aonde eu coloquei o branco, que eu quero que fique bem certinho. Porque quando a gente coloca o branco ali, ele acaba não ficando muito certo. E na parte de fora também, ó. Feito isso, é só a gente pegar o branco um pouquinho e fazer uma luz aqui e uma luz aqui, tá? Tá pronto o botãozinho. Agora, vamos fazer o presente. O presente não, vou fazer primeiro o ursinho, senão depois eu fico esbarrando a minha mão aqui no presente. Deixa eu só ver se vocês estão enxergando bem. Tá. O ursinho, eu separei aqui o ocre, o siena e o marrom,
tá? Então eu vou... Mas eu vou ter que usar um tom um pouquinho mais claro aqui. Deixa eu pegar aqui o camurça, tá? Pra fazer essa partezinha aqui. Aí o ursinho, vocês podem fazer com outros tons. Eu escolhi esses aqui, mas ursinho de pelúcia tem de vários tons, né? De marrom. E às vezes meio cinza. Então aí vai ao gosto de vocês, tá? Não precisa, como eu digo sempre, aqui eu tô dando só uma ideia. Então nós vamos preencher, aqui eu vou preencher ele todo, essa parte toda aqui de fora, com o ocre. Só vou deixar essa parte aqui do focinho dele sem preencher. Aí a gente vai preenchendo com bastante cuidado para não borrar lá o que eu já fiz, né? O bonequinho. Gente, o bonequinho não tem segredo, tá? Por isso que eu já adianto, tudo que eu já adiantei aqui é porque é muito simples de vocês fazerem. Eu já fiz aqui, então é só copiar. Só muda o tamanho e as cores. Porque se eu for fazer todos os detalhezinhos aqui, fica muito longo. Mas dá bem pra vocês fazerem. O negócio é não ter medo, tá? Só fui mudando as cores ali. Ó, tô preenchendo tudo aqui. Deixa eu pegar um pouquinho do clareador aqui. Só pra dar uma amolecida nessa tinta aqui. Olha, vou colocar um pouquinho do clareador aqui. Esse clareador meu tá diluído com água. Só pra dar uma espalhada nessa tinta melhor, pra ela entrar melhor no tecido. Eu tô muito acostumada a pintar com a sacaria pé de galinha. Então, eu tô estranhando muito essa outra aqui. Essa aqui, se não me engano, acho que é Santa Margarida, né? Ela é mais lisa. Eu percebo que a tinta não entra tão bem na trama do tecido. Mas assim, é sempre um desafio, né? A gente vai experimentando. Eu quis comprar porque para fazer um teste, para ver como era, mas a minha vida toda eu pintei no pé de galinha. Muita gente acha ele grosso. Ele é grosso sim, para fazer alguns detalhes a gente dá um pouquinho mais de trabalho. Mas eu não sei, parece que a pintura fica mais viva, que a tinta entra melhor. Eu gosto mais. Aqui, olha, eu peguei um pincel menor para fazer aqui os detalhes aqui, pertinho aqui. Só vou preencher. Vamos olhar aqui no clareador. Então, o tecido também para pintar, vocês testem. Vê o que vocês se adaptam mais. Eu vou continuar pintando com esse aqui, para me acostumar. E olha que já tem muitos anos que eu pinto, hein? Tem para mais de 30 anos. Quando eu comecei a pintar, por que eu escolhi o pé de galinha? Porque eu, como dona de casa, eu sei que ele é um tecido melhor para a gente poder secar. Se a gente quiser usar para secar uma louça, né? Ele é um tecido melhor. Então, quando a gente faz um trabalho assim, a gente que é dona de casa, a gente pensa na praticidade também. Então, a minha opção foi pintar com ele, para que quem comprar, só tirar um pelinho aqui, que tá me atrapalhando. Para quem comprasse e quisesse usar em casa, né, pudesse usar ele para poder secar a sua louça.
porque nada impede, a gente vende com um pano de copa, mas tem muita gente que usa. Então, olha, preenchi ele tudo, mas vamos fazendo o teste. Eu tô estranhando bastante, eu acho que esse tecido ele não entra muito a tinta. Eu vou pegar o marrom agora para fazer a parte da sombra. Vou puxar o meu pratinho aqui. Ó, pouquinha tinta, ainda tiro o excesso lá. E aqui eu vou fazer sombra, olha, embaixo do focinho dele. Olha, e eu deposito a tinta e esfumo. Aqui na orelhinha também, ó. Aqui eu vou fazer aqui e aqui, olha. Então, primeiro eu vou colocar as sombras, depois eu vou vir com a parte da luz. Essa orelhinha aqui, ela está por cima aqui. Vou dar uma escurecidinha aqui também, olha, eu vou puxando para o centro. Aqui. Aonde tem divisões, a gente vai escurecer. Aqui é do bracinho para a barriguinha, então a gente escurece. Aqui também, olha, da cabecinha pro bracinho, a gente escurece mais ainda. E sempre esfumando. Isso é muito importante, tá? Não deixar marca. Vamos lá. Aqui da barriguinha para as perninhas. De uma perninha para outra perninha. A gente pode vir também com o pincel filete, olha. Agora eu vou intensificar aqui. E aí, depois eu venho com o outro, dou só umas batidinhas, só pra desanuviar. Aqui também. É só para não ficar essa marca parecendo um desenho. Então, eu venho depois, olha, dou umas batidinhas para tirar aquela marcação intensa, tá? Mas... porque a ideia aqui não é que fique essa marca intensa. Olha, aqui a gente pode fazer um contorninho com esse marrom. E dar umas batidinhas também. Eu vou intensificar aqui, ó. Nessa parte toda aqui, ó. Depois que eu depositei aquela tinta, eu venho com filete e dou uma reforçada bem pertinho, olha, da onde vai ser o focinho dele. E quando eu dou essas batidinhas aqui, olha, eu tiro o excesso da marca, mas continua escuro. Então, aqui também, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Essa pintura de bichinhos, ela é muito delicada, como eu já disse aqui. Então, tem que ter muita paciência na hora de fazer. E eu aconselho, assim, para quem é iniciante,
que redobrem a paciência e, de preferência, comecem por outros riscos com menos detalhes, coisas maiores, porque senão vocês vão ficar em sofrimento, né? Vocês vão começar a fazer e aí não vai ficar muito legal, e aí vão ficar tristes. Mas também, se não for acontecer isso, se vocês tiverem a consciência de que vocês estão começando e que o primeiro trabalho não vai ficar 100%, então mete bronca, como dizia uma tia minha. Ela falava, mete bronca. Eu achava muito engraçado o jeito dela falar. E olha aqui, ó, eu vim com meu pincel, tá um pouquinho sujo de marrom, eu peguei um pouquinho do siena e tô dando uma escurecida aqui. Eu não molhei no marrom, ele só tava sujo já com marrom, tá? Mas assim, se vocês perceberem que vocês vão, voltando ao assunto aqui, perceberem que vocês vão fazer e vão ficar irritados porque o resultado às vezes não vai ser tão legal, porque são muitos detalhes, e todo detalhe nesse trabalho faz muita diferença na carinha, principalmente dos bichinhos. Olha, batendo de novo aqui, dando uma esfumada. Aqui eu vou voltar, olha, eu vou acertar. Por que detalhes? Olha só, a orelhinha aqui, ela tá meio torta. Então, ela não pode ficar torta. A gente tem que vir e arrumar. E às vezes, quando a gente tá começando, a firmeza no traço, na mão, não tá legal ainda. E vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas nada que vocês não consigam fazer, se tiver o treino. Então, qual que é o meu conselho? Peguem riscos com bichinhos, mas com eles maiores, igual esse aqui. Se pegarem muito pequenininho como esse aqui, vocês vão ter muito trabalho, tá? E para começar, para treinar, a ideia não é que seja tão trabalhoso. A ideia é que vocês consigam fazer as coisas de forma mais, como é que eu vou dizer? Mais perfeita. E pra gente treinar o perfeito, é melhor no maior. Olha, eu vou pegar agora um pouquinho do camurça e vou fazer aqui, ó, essa parte do focinho dele. É proposital aqui, eu quero que fique num outro tom, diferente do restante. Mas eu poderia ter feito aqui também com ocre, nada impede, tá? Aí vai a criatividade de vocês. Vou aproveitar esse camurça e vou fazer aqui, ó, a parte da luz, ó, na barriguinha dele. Na perninha dele. Dos dois lados. Na mãozinha. No bracinho, né? E na orelhinha aqui, ó. E depois eu devo vir com branco ainda, mas primeiro eu vou colocar o camurça. Tá? Agora aqui eu pego marrom. E vou fazer um contorninho aqui, olha, onde tá a mãozinha dele. O bonequinho de neve. E vou também esfumar pra dentro. Aqui nessa parte aqui, ó, do centro
cabecinha dele. Eu vou dar uma escurecidinha aqui, ó. Limpo o pincel, que eu quero bem pouquinha tinta, só para dar uma afundadinha aqui, ó. Eu faço uma sombra. E agora, com o filete, eu vou desenhar aqui, ó, o focinho dele, ó. Vou vir com o marrom mesmo. O focinho dele é um triângulo. Um triângulozinho com as pontas arredondadas. Então, por isso que eu não risquei aqui, porque não tem segredo, mas quem tiver dificuldade, faz o risco a lápis primeiro, ok? E aqui a gente puxa outra parte do focinho e a boquinha dele. Como é um ursinho aqui de brinquedo, né? É como se fosse o brinquedinho do menino. Então, a gente não precisa fazer muitos detalhes, não. Mas se for um ursinho que a gente esteja pintando, que é um ursinho mesmo, né? Aí, ele é mais detalhado. Olha, eu vou fazer aqui como se fosse uma costura. E aí, eu pego aquele meu pincel sem cortar. Isso. Venho novamente. Esse meu pincel, ele abriu. Eu tenho que comprar, ele abriu as cerdas. Eu tenho que comprar um outro. Deixa eu pegar um outro aqui. Mais fininho. Vou pegar o sépia, não vou vir com marrom. Deixa eu achar o meu sépia aqui. Na hora de procurar tinta, é uma benção. Hoje eu coloquei do lado de cá, porque se a gata deitar aqui, ela não me atrapalha a achar a tinta. Então, vamos, olha, vou colocar o sépia. E vou fazer como se fossem as costuras mesmo. E aí, pode fazer aqui no braço também. Deixa eu só pegar o outro. Olha, aqui no bracinho dele também a gente pode fazer, ó. Pincel sem cortar, dou uma esfumada e venho com sépia. Na barriguinha também a gente pode fazer. Aqui, ó. Vamos achar mais ou menos o meio aqui, olha. Esses detalhes que fazem toda a diferença na pintura. Eu não posso colocar essa costurinha que eu tô fazendo aqui em qualquer lugar. Eu tenho que acompanhar mais ou menos o meio dele, né? Então, ó, eu vou me direcionar aqui pela cabecinha dele, olha, e vou vir aqui, ó. Porque tem que ter proporção. Se a gente colocar as coisas desencontradas, fica muito estranho. Então, ó, agora com sépia, a gente faz as costurinhas. A perninha, também, se quiser fazer, pode fazer aqui, ó. A mesma coisa.
Identifiquem o centro. E vou acompanhando, olha. Deu ruim aqui. Como diz meu filho, deu ruim. Ficou muito grosso aqui. Passo o pincel sem cortar. E faço as costurinhas. Então, isso aqui, num trabalho maior, para quem tá começando, é muito mais fácil, tá? Do que num trabalho pequenininho assim. Esse aqui, né? Vamos identificar também. Olha, mais ou menos aqui, o meio, ó. Então, vem com marrom, esfumo. E agora eu vou vir com as costurinhas. Então, a pessoa que tá iniciando, é legal facilitar, sabe? A gente no começo, a gente deve facilitar pra gente mesmo, porque senão a gente... Bom, eu pelo menos eu ficava muito frustrada quando eu tentava fazer alguma coisa lá no começo e não ficava legal, eu falava, ai meu Deus, não consegui. É claro que para algumas... Aqui eu tô usando branco, olha, vou dar só uma clareadinha aqui. Uma clareadinha aqui. Algumas pessoas... Para algumas pessoas isso serve como incentivo. Mas para outras, às vezes, é muito frustrante. Aqui eu limpei o pincel, vou pegar um pouquinho daquele camurça. Vou passar aqui, uma clareadinha aqui. Vou voltar com marrom. Tem um pelinho. E vou escurecer, olha, aqui mais um pouquinho. Aqui nessa orelhinha, ó. Nessa beiradinha de cá. Porque esse aqui eu coloquei a luz aqui, eu quero escurecer um pouquinho mais. Aqui eu vou escurecer com sépia. Com pincel filete, olha, eu venho. Porque é tudo bem pequenininho aqui. Agora, que já secou um pouco do marrom do nariz, agora eu venho com o sépia, ó. Por que que eu não coloquei o sépia primeiro? Porque se eu erro na hora de desenhar, uma cor mais escura é mais difícil de tirar. Então, eu vim primeiro com marrom e agora eu venho com o sépia. Ok, deixa eu pegar o siena natural novamente, porque já entrou aqui pro tecido. Vou colocar um pouquinho aqui em cima desse camurça, onde eu coloquei, ficar um pouquinho mais claro. Aqui e aqui, olha, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tá aparecendo a trama. Então, por isso que eu tô retocando, porque tá aparecendo a trama lá embaixo. Agora eu venho com branco.